Olá! Para quem sempre sonhou em levar a panificação caseira para um outro nível, sabe, ir muito além de só seguir uma receita e realmente dominar a arte de fazer um pão perfeito. Bom, essa análise é exatamente para isso. Vamos juntos decifrar os segredos dos padeiros artesãos. O que será que separa um sucesso desses de um fracasso total? A diferença entre um pão artesanal com aquela casca perfeita e, bom, uma decepção mofada. A notícia boa é que a resposta não é mágica, é puro conhecimento. E é esse código que a gente vai decifrar agora. Nosso primeiro ato é todo sobre criatividade na massa. Vamos aprender como pegar qualquer receita básica e transformar em algo único, com a nossa cara. O primeiro passo para personalizar um pão é pensar fora da caixa da farinha de trigo. Já parou para pensar no universo de sabores e texturas que outras farinhas podem trazer? Elas mudam tudo. O gosto, a maciez, até o valor nutricional. É incrível. Essas porcentagens aqui, elas são tipo um mapa, um guia seguro para a gente experimentar. Pensa só, numa receita de 1 kg de farinha, dá para trocar até 400 gramas por fubá. Imagina o pão com aquele gostinho de milho. Ou, sei lá, 200 gramas de farinha de grão de bico para dar um up nutricional. Cada uma delas vai transformar o pão de um jeito único, mexendo na estrutura do glúten e no miolo. E se a gente adicionasse mais umidade, cor e nutrientes na massa usando o que vem direto da horta? É isso mesmo, vegetais, raízes e até frutas podem dar uma reviravolta completa no pão. A versatilidade aqui é fantástica. Adicionar até metade do peso da farinha em puré de abóbora, por exemplo, deixa o miolo incrivelmente macio. E o que dizer do sabor defumado que uma cebola frita dá para a massa? E repare nos preparos. Alguns ingredientes entram crus, outros cozidos. Cada um cria um efeito totalmente diferente no resultado final. E agora o grande finale da massa, as guarnições. São elas que dão aquela textura crocante, sabe? Aquelas explosões de sabor que fazem um pão bom virar um pão inesquecível. Aqui, o segredo é o equilíbrio. Azeitonas, nozes ou frutas secas podem transformar um pão simples numa especialidade de padaria chique. O truque é só respeitar as proporções para não pesar a massa e acabar atrapalhando o crescimento dela. Ok, com a massa dominada, a gente parte para o segundo ato. O foco agora é na técnica, em como superar as limitações de uma cozinha normal para conseguir resultados de padaria profissional. O fermento adora um lugar quentinho e úmido, né? Coisa que nem sempre é fácil de controlar em casa. Mas olha só esse truque. Esses 4 passos transformam um forno desligado numa estufa de fermentação perfeita. É garantia de que a massa vai crescer lindamente de forma bem consistente. O vapor é o segredo daquela casca crocante e do famoso salto de forno, aquela esticada final que o pão dá quando entra no calor. O desafio é criar esse vapor em casa, mas felizmente existem várias formas bem engenhosas de fazer isso. E um dos métodos mais eficientes é justamente este, a panela de ferro. Quando a gente assa o pão com a tampa, a própria umidade da massa fica presa lá dentro, criando um ambiente com um vapor perfeito. É, sem dúvida, a arma secreta do padeiro caseiro para um resultado profissional. Mas e quando a gente quer uma casca fina e super crocante, tipo em pizzas ou focaccias? Aí a regra do jogo muda completamente. Espécie o calor moderado. O segredo aqui é um choque de calor, intenso e rápido. É hora de botar o forno para torar no máximo. E para conseguir esse choque de calor, a massa precisa encontrar uma superfície pelando de quente. Uma pedra refratária, uma chapa de ferro ou até mesmo o chão do forno. Qualquer uma dessas opções, bem pré-aquecida, vai garantir aquela base perfeita e super crocante. E chegamos ao ato final. Com a técnica na ponta dos dedos, chegou a hora de virar uma espécie de detetive de pães. Vamos entender como diagnosticar e consertar os problemas mais comuns que acontecem na cozinha. Essa é talvez a pergunta de $1 milhão da panificação caseira, não é? A gente faz tudo direitinho e a massa simplesmente não colabora. Vamos investigar os possíveis culpados por trás disso. Pensa nisso aqui como um checklist de investigação. O culpado pode ser um ingrediente, tipo um fermento que já passou da validade. Pode ser o ambiente, frio demais para o fermento trabalhar. Ou pode ser a técnica. Se sovar pouco, o glúten não desenvolve. Se o forno estiver quente demais, ele mata o fermento antes da hora. Ah, que dor no coração que dá esse cenário. O pão cresce, fica lindo, mas aí ele murcha, desaba dentro do forno ou logo que sai. O que foi que deu errado? Na maioria das vezes, o que acontece é que a estrutura do pão não aguentou o próprio peso.
E as causas mais comuns? Excesso de água na massa, ou então uma fermentação que passou do ponto, um erro super fácil de cometer na empolgação. O sal e a temperatura certa do forno também são vitais para dar sustentação para a massa. O pão, muitas vezes, conversa com a gente através das rachaduras. O lugar onde ele racha conta uma história. Uma fissura na base aponta para problemas bem diferentes de uma que aparece no topo. Essa tabela aqui é a ferramenta de diagnóstico perfeita para a gente ajustar a técnica da próxima vez. E para fechar, o inimigo que ninguém quer encontrar, o mofo. Depois de tanto trabalho, ver isso é um desastre. Vamos entender o que causa o aparecimento dele e, claro, como evitar. O mais importante aqui é saber que o mofo geralmente aparece por causa das condições depois que o pão já assou. Embalar um pão ainda quente, por exemplo, cria a estufa úmida perfeita para ele se desenvolver. Um pão mal assado ou falta de higiene na cozinha também são grandes vilões nessa história. E é isso! Agora as chaves do reino da panificação estão nas mãos de quem assistiu. O caminho para experimentar com a massa, para hackear a própria cozinha e para solucionar qualquer perrengue que aparecer, o código foi quebrado. A única pergunta que fica no ar é qual vai ser a primeira obra de arte a sair desse forno.